Gente, na minha conversa com a Marilu Briar, quando ela deu a ideia da Bible Journaling, que é essa Bíblia em que você faz todos os seus registros, então ele passa a ser muito mais do que só a sua oração diária, que é muito boa também e deve acontecer. Mas quando você registra, e eu vou falar eu já trouxe a minha Bíblia aqui, eu já mostrei para vocês. Quem se lembra do estado da minha Bíblia vai falar assim: Rita Maria, o que você fez com a sua Bíblia? Você destruiu a sua Bíblia. Mas porque eu pintei com lápis de cor, pintei com aquele negócio marca-texto, vazou do lado de lá, bagunçou as coisas. Não, de maneira organizada, hoje Marilu Briar vai trazer para nós essa técnica que deixa a sua Bíblia diferente, mais bonita e com todos os seus registros. Não vai perder absolutamente nada. E dá para fazer de muitas formas, né, Marilu? E não só não vai perder, como não vai esquecer, né? Porque esse é um dos grandes motivos que você faz o Bible Journaling, porque a gente não lembra, né? Então você aprende uma lição, passa 1, 2 dias, você já esqueceu daquilo, né? Então se você registra isso na sua Bíblia, aí você pode voltar e relembrar toda aquela história. É isso que é o Bible Journaling, né? A gente começou, você falando Bible Journaling, um monte de gente pergunta, o que é isso? É uma agenda em que você documenta de uma forma bem criativa o que você está aprendendo na sua caminhada com Cristo, né? Então você pode, por exemplo, documentar uma música, um versículo, você fez um devocional, alguma coisa ali falou muito com você. Então a ideia é você documentar aquilo na sua Bíblia, para depois você que aconteceu voltar. Naquele momento, naquela específica leitura. Exatamente. Não tem técnica, assim, a gente tem algumas coisas que você pode escolher para fazer, né, um passo a passo, mas cada um acha o seu jeito. Então, o que para mim pode parecer muito bonito, muito artístico, para uma outra pessoa que tem um jeito mais clean, mais organizadinho, pode achar que é meio bagunçado. Mas é uma bagunça organizada. Não, e é muito pessoal, Rita, porque eu, por exemplo, posso ler um versículo que fala comigo de uma forma, e uma pessoa em outra fase da vida dela, o mesmo versículo fala de outra, né? Isso é verdade. Não que a interpretação seja diferente, não é isso não. É só que naquele momento da sua vida, ele está falando de uma forma... Mas Deus usa, muitas vezes, o mesmo versículo para falar com você na sua oração pessoal e que usou de maneiras diferentes em datas diferentes. Eu tenho um versículo, né? Lá em Isaías, está pintado na minha Bíblia, que tem 3 datas diferentes em anos totalmente diferentes, em situações totalmente diferentes. O mesmo versículo. Então, não é nenhuma pessoa ler o versículo de uma forma e uma outra de outra. Não. Às vezes, até com você mesmo, esse mesmo versículo tem significados diferentes, depende daquilo. Por isso que é legal você anotar, você entender, registrar tudo isso, não é, Marilu? Eu tô achando a tua ideia maravilhosa. E aproveitando, pegando o gancho da Rosângela, né? Que ela falou que é uma das coisas que ajuda bastante. A espiritualidade. Isso. Então, vamos lá. O que a gente precisa de material? Tudo que você possa achar que você vai usar de arte, tinta, canetinha, um monte de coisa. Recorte, adesivos. Aí você escolhe, separa lá todo o seu material, tá? Eu, Marilu, criei, assim, uma metodologia, mas essa é bem particular, é minha, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente ressalta o versículo, a gente faz um fundo, né? Então, às vezes eu posso usar tinta, eu posso usar aquarela, uma tinta um pouco, depende muito do assunto que você está tratando, tá? Aí a gente coloca um título, um subtítulo, e aí algumas imagens que vão remeter ao que você está ali querendo documentar. E sempre uma parte escrita, né, Rita? Porque isso é muito importante. A gente... Às vezes você faz toda a arte, depois você olha e fala assim, mas eu não lembro dos detalhes, né? Então isso é muito importante, a gente fazer a parte escrita, colocar a data e alguma marca. Então foi essa metodologia que eu criei, mas cada um faz o seu. Então, aproveitando que é o mês da Bíblia, eu escolhi o versículo, né? Foi difícil escolher, porque tem tantos versículos que falam da Bíblia, né? Eu escolhi Mateus 4:4. Se você quiser ler, Rita, na Bíblia que está aí. Gente, presta atenção, tem tudo a ver com o que nós conversamos na entrevista agora há pouco. Provação no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio.
Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, nesse trechinho que nós lemos, citou a palavra que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Exatamente. Tem várias coisas aqui que a gente pode tirar, mas assim, quando eu li esse versículo, me chamou muito a atenção que Jesus usou um versículo lá de Deuteronômio 3:8, né? Então ele decorou a Bíblia, né? Óbvio que ele na sua sabedoria, mas e aí eu fiquei pensando o quanto que a gente sabe da Bíblia para situações quando a gente está em tentação, né? E aqui ele fala que não é só de alimento que a gente vive, né? Não é só disso que a gente precisa, que a palavra dele também é importante. Então eu vou trabalhar nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a frase que você escolheu. Essa foi a frase que eu escolhi. Então o que eu vou fazer? Como eu vou fazer um fundo aqui com uma carimbeira, eu coloquei uma fita crepe em cima do versículo, eu circulei aqui o versículo, tá vendo, ó, com uma caneta. Por quê? Porque eu vou cortar a fita crepe para fazer um fundo sem apagar o versículo, tá? Então eu venho aqui. Você vai cortar na marcação que você fez. Eu vou cortar na marcação. Ai, ai, ai. É tão fácil fazer em casa, não é, Marilu? Isso, exatamente. Aqui podia ter colocado um marca-texto, aí você faz como você quiser. E Rita, uma coisa aqui, a gente acaba colando, vocês vão ver a hora que eu fizer a página aqui, a gente acaba colando em cima dos versículos. Mas isso não é nenhum problema, porque na realidade o que eu estou querendo documentar é esse versículo aqui. Quando a minha Bíblia encher, de tanto eu fazer Bible Journaling, que ela começa a ficar bem gordinha, eu vou comprar outra Bíblia. Então isso daqui na realidade não é aquela Bíblia para a gente ficar manuseando no dia a dia. É só para fazer os registros. Isso, só para fazer os registros. Então eu vou pegar aqui uma carimbeira para efeito de nosso tempo, eu não vou usar tinta, porque senão vai fazer muita bagunça. Então eu vou só dar um fundinho aqui. Para dar o destaque onde você quer. Para dar o destaque. Por isso que você protegeu com a fita crepe. Isso, exatamente. Deixa eu pegar uma aqui que é um pouquinho mais forte. Então eu vou simplesmente passar aqui, como eu vou colar bastante coisa, e não precisa ser nada muito certinho, não. A pessoa vai fazer conforme ela estiver sentindo. Ah, aqui põe mais, aqui põe menos. E assim, enquanto você está lendo aquele versículo, enquanto você está pensando, você começa a passar para a sua página as coisas que te vêm à mente. Você já vai entender o que eu estou falando. O que eu fiz? Eu preparei aqui, agora a gente pode tirar então aqui nossa fita crepe. E ele está aqui saliente, eu também circulei, contornei ele com a tinta preta. Para mim, a gente ler a palavra de Deus, para mim isso tem que ser uma busca diária, né? Então aqui, como a gente tem várias coisas que a gente faz no dia a dia, eu coloquei aqui a bicicleta, que a gente tem que fazer exercício, a pizza que eu amo, a banana que eu gosto de comer, as coisas que, o protetor solar, tudo que eu faço no dia a dia, eu coloquei aqui nessa moldurinha aqui. Então eu vou colar ela aqui para eu lembrar que existem um monte de coisas no meu dia. No seu cotidiano? No meu cotidiano. Só que isso não é só isso, né? Como está escrito aqui,
A palavra de Deus também tem que fazer parte. Então, a nossa humanidade é sempre dar prioridade para essas coisas, né? E se a gente deixar, é isso mesmo que vai acontecer. Então, eu vou colocar um papel vegetal em cima para eu lembrar que essas coisas não podem ser prioridade na minha vida. Parece meio viajada na maionese, né? Ah, eu não achei. Mas é isso que fala comigo. Então, para outra... É o que você sentiu. Isso, Quem sou eu para achar que você está viajando? De jeito nenhum, eu amo. E eu gosto do scrap, a vantagem é essa. É. E aí, eu aproveitei um monte de retalhos, lembrando que a nossa caminhada com Deus, o nosso aprendizado, tem todas as fases, né? Tem todo, é como uma escada que a gente vai subindo. Então eu fui colocando um monte de retalhinho que parece nada, mas que no fim da história faz toda a diferença. Então fui colando aqui. Olha que legal. Cortei algumas flores também. Isso veio do papel. E olha, gente, já que ela está falando da Bíblia, enquanto a gente vai olhando você aí também fazendo, Marilu, eu vou aproveitar para falar da Bíblia, porque se nós estamos no mês da Bíblia, aí na sua paróquia, na sua comunidade, na sua igreja, com certeza vocês têm feito reflexões sobre a Bíblia. Nossa, hoje, depois da Rosângela, né, Rosângela? Ai, já estou enroscando agora no sobrenome dela, só não enroscando em tudo. Então, a Bíblia, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente não dá para começar o dia sem, pelo menos, agradecer a noite, agradecer o dia, agradecer a vida e levar, através da palavra, aquilo que o Senhor quer de nós durante o dia. E a Bíblia, tem muitos modelos de Bíblia. Tem tamanhos diferentes, tem pessoas que têm dificuldade para ler, pedem aquela Bíblia com as letras grandes, mas tem Bíblia para criança, tem Bíblia para você levar para sua igreja com zíper que protege tudo que você coloca dentro dela, inclusive na Bible Journaling, dá para você deixar tudo bonitinho e dentro do zíper, ou seja, não vai perder nada, né? Não vai perder nada. Se você ainda não tem uma Bíblia e tem vontade de ter essa conversa com o Senhor através da palavra, faça o seguinte, ligue agora 19 3871 9620. Você que já é sócio tem desconto, olha que coisa boa, cobre o seu desconto. Moça, eu sou sócio, eu tenho desconto? Tem sim. Então, ligue lá agora, 19 3871 9620, ou pode acessar inclusive a loja virtual, que é shoppingcatólico.com.br. Escolha a sua Bíblia, veja a sua melhor forma de pagar e tenha na sua casa, junto com a sua família. Bíblia não é decoração, tá, gente? Bíblia não é para decorar. Bíblia é para você ter essa experiência que a Marilu está trazendo para nós hoje. Ó, a parte escrita, né, o journaling que a gente fala desse versículo aqui, eu escrevi: Senhor, me ajude, que Salmo 119, 97 seja uma realidade na minha vida, que diz: como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Não é um exercício, né? Não é uma coisa que vem automática, e isso é o que eu gostaria. Então, como que eu fiz isso aqui? Muita gente escreve com a letra deles mesmo, mas eu não sou muito fã, eu gosto dele impresso. Então, eu imprimi o meu journaling num papel branco, passei pela impressora, aí eu vim com esse papel adesivo, coloquei ele com a fita, ele branquinho, né? Coloquei ele com a fita crepe aqui, passei de novo na impressora e aí ele imprimiu aqui em cima. Ah, que legal! Tá? Então agora eu vou... E esse aqui é transparente, tem ele branco, tem alguns coloridos. Eu vou cortar aqui na volta toda. Vou colocar ele aqui. Aquele é adesivo, né? É, facilita, né? Então eu vou colocar ele aqui na parte de baixo. Vou colar toda essa minhas coisas do dia a dia. Esse aqui é meu subtítulo, né? Eu falei de busca diária, então eu coloquei aqui esses alfabetos que são adesivos. A gente põe ele aqui na régua, Rita, para você
conseguir ver o espaçamento e você colocar aqui certinho, sem ficar todo torto. Então, ó, eu venho aqui e aí eu... Ah, você deixou já a parte adesiva deixei. Sem o protetor para poder já colar. Ai, que legal! Aqui tá um Czinho meio torto, a gente acerta ele. Olha o toque. Total. Era só gente, menos de 1 milímetro, mas ela viu que estava torto. Aí o diário, né? Então uma busca diária e aí eu venho aqui com as minhas flores, escondendo todas essas emendas que eu tenho e eu vou colocar aqui. E para finalizar eu tenho que colocar a data, certo? Então a gente confere se a data tá aqui, tá certinho, perfeito, tá? Eu venho aqui em algum lugar. Opa. Pegou no... 12 de setembro. E aqui eu ainda deixei um espaço que depois eu posso escrever mais alguma coisa. E aí eu venho com meu tab, meu marcador aqui da página, que eu vou colar aqui em cima e vou colocar um pãozinho aqui em cima, que toda vez que eu pegar a Bíblia e eu ver esse pão, eu vou lembrar que é esse versículo, nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá. Gente, ela arrasou, não arrasou? A gente usa, Rita, um acetato ou um papelão para colocar atrás, porque especialmente se você estiver trabalhando com tinta, ele vai pegar aqui na lateral. Então, entendi. Até vou fazer assim para vocês verem que aqui, ó. Isso. Ó, olha como é que tá o acetato dela, ó. Já tá todo pintadinho, né? Então, se ela não tivesse colocado o acetato quando ela foi usar a tinta para fazer o trabalho, então já teria sujado. Então ela coloca o acetato para proteger também a folha de baixo. Como eu fiz, eu usei aquela caneta Lumicolor, vazou umas 2 páginas, né? A que eu usei, a do lado de trás e mais um pedacinho da outra. E aí, Rita, quem quiser usar essa Bíblia que não tem as margens aqui, pode usar um papel com uma gramatura maior. Aí Vou põe pôr aqui para você ver, que aí a gente mostra. Aqui, ó. Então, se a pessoa tem uma Bíblia dessa, compra um papel com uma gramatura um pouco maior, põe fita dupla face aqui e faz a arte no papel, porque na realidade essa arte você não precisa fazer direto na Bíblia, você pode fazer num caderno, você pode fazer numa agenda, vai conforme você quiser, mas se você quer usar uma Bíblia sem as margens, você cola isso aqui, tira a fita e cola ele aqui na lateral. Com fita dupla face. E aí você consegue virar e ainda consegue ler o versículo e ver o porquê que você fez aquela arte, como você fez ali. Colocou até um marcador de pão para entender, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marilu, você arrasou demais. Nós estamos aí com o Instagram da Marilu. Vai lá dar uma olhada e ela vai trazer uma coisa muito legal para nós fazermos em outubro. Já combinei com ela. É o mês das crianças e tem surpresas por aí. Então, Marilu, até outubro. Até, Rita. Muito obrigada. Sempre é uma delícia estar aqui. Eu digo mesmo, sempre uma delícia quando ela vem aqui. Obrigada mesmo. E olha, ela falou de você anotar. Tem agendas aqui na nossa lojinha que tem não só a leitura do dia, as reflexões, mas espaço para você anotar. Olha que vale a pena você entrar lá e ver a agenda de 2023 já totalmente diferente. Vamos lá? Vamos embora, gente? E essa semana eu tô contando com você todos os dias. Vamos embora, Marilu? Vamos. Beijo, gente! Tchau. Fica com Deus!